Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será o governo Delfim Moreira. Essa aula é a 11ª de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. Governo Delfim Moreira. Neste estudo nós vamos compreender o que foi o governo Delfim Moreira no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história do governo Delfim Moreira aqui no Brasil. Então vamos lá comigo. O que foi o governo Delfim Moreira no Brasil? O governo Delfim Moreira foi o período da história do Brasil entre 15 de novembro de 1918 a 28 de julho de 1919, na qual a República Brasileira foi governada pelo vice-presidente Delfim Moreira. Delfim Moreira assumiu o governo do Brasil interinamente porque o então presidente eleito Rodrigues Alves, em 15 de novembro de 1918, passou mal e não pôde assumir a presidência da República e, seguidamente, em 16 de janeiro de 1919, ele morreu vítima da gripe espanhola. Então nós temos aqui o governo de Delfim Moreira. Ele governa a República Brasileira entre 15 de novembro de 1918 a 28 de julho de 1919. Agora nós vamos conhecer e analisar os principais fatos que marcaram a história do governo Delfim Moreira no Brasil. Vamos lá comigo. O fechamento de sindicatos foi um dos fatos que marcou a história do curto governo Delfim Moreira no Brasil, porque o governo Delfim Moreira expulsou os estrangeiros que atuavam nos movimentos de operários grevistas das cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Niterói e de Santos. É importante recordar que neste período estava em alta o movimento socialista, que com a Revolução Russa de 1917 foi implantado o Partido Comunista na Rússia. Então nós temos aqui esta imagem retratando os movimentos grevistas em São Paulo que foram liderados pelos sindicatos, ok? Então vamos para o próximo fato aqui. A convocação de nova eleição presidencial em 1919 foi um outro fato que marcou a história do curto governo Delfim Moreira, porque a Constituição de 1891 estabelecia que, caso o presidente da República não completasse 2 anos de mandato, o vice-presidente assumiria interinamente e convocaria uma nova eleição, fato que foi executado com êxito em 13 de abril de 1919, com a eleição de Epitácio Pessoa como novo presidente da República. Aqui nós temos a imagem de Epitácio Pessoa, que foi eleito presidente da República em 13 de abril de 1919. Então, com isso, nós finalizamos aqui o governo de Delfim Moreira no Brasil e finalizamos também a nossa aula. Agradeço a participação de todos, um abraço, até o próximo encontro.